Gente querida, vamos prosseguindo porque a coisa aqui está pegando fogo. Oi, meu irmão, você eu entrei numa agonia aqui, Caio. Eu entrei numa agonia, porque pela graça de Deus eu tive um encontro com ele antes de conhecer a igreja. É verdade. E tudo que foram me empurrando na igreja, a referência era o encontro com Deus e não aquilo que me empurravam. E eu me vi aceitando muitas coisas por causa dos irmãos. É aqui que Deus me quer, eu tenho essa consciência por causa deles. Você sabia o que era e o que não era, né? Sabia, mas não queria dar nome para ninguém das coisas. O problema é quando a pessoa não tem esse encontro anterior e lhe é apresentado as doutrinas, as normas, o que ele tem que fazer para conseguir a salvação, o que ele tem que agregar, ele vai aceitando. Como se aquilo ali que fosse a realidade, né? E depois ele vai descobrindo que é tudo ângulo. É ângulo, só. Eu imagino, eu entrei numa agonia de imaginar o desespero da angústia, da raiva, da decepção, assim, meu Deus, o que eu faço então? A pessoa fica perdidona. Perdidona. As referências que às vezes ela tinha eram essas aí. De repente a pessoa vê que o que ela chamava de o meu carretel nada mais é do que uma projeção, que ela chamava de meu evangelho conformoso são os pés dos que calçam, vestem as boas novas, como aquele tênis ali. E depois ela vê que não, que aquilo era só uma doutrinação denominacional e não era evangelho de Jesus. Aí a pessoa fica sem pai nem mãe, né? Desarvorada. E se ela não se agarrar mesmo com o que é fato, realidade, verdade, se ao invés de ficar zangada, ela não fizer a opção grata por ter sido iluminada a respeito do que seja agora o evangelho mesmo, e ao invés de dedicar sua alma à tristeza dos anos investidos no nada, de fato dedicar a alma àquele que encontrou o tesouro escondido no campo, né? Porque essa é que tem que ser a atitude agora. Cada um que estava daquele jeito ali, olhando pro... como é o nome daquele cubinho de... Cubo mágico. Aquele cubo mágico. Mostra aí, Fernando. Olhando pro cubo mágico. Pensando que era tridimensional. Olhando para as doutrinas ou para aquilo que foi ensinado, pensando que aquilo tinha concreção. Que a pedra da esquina era esse cubo mágico. Pronto. Que Jesus era o cubo mágico da denominação dele. Aí ele, de repente, percebe que essa estrutura todinha que foi apresentada a ele não resiste a uma virada de percepção, de olhada. Aí o cara desaba. Ele tem a opção de ficar amargurado, zangado para sempre, se achando otário, e todo mundo que continue a crer ser otário e vir a ser interpretado como otário, e os que promovem tal show sejam os diabos contemporâneos. Ele pode dedicar a alma dele a essa perda de tempo. Ou ele pode também fazer como Jesus disse, como aquele homem que ia andando num campo de obviedades, e tropeçou num tesouro que estava escondido por trás da ilusão do campo. Aquele campo ali era só uma ilusão, porque o que valia, o que era real mesmo, era o tesouro escondido no campo. Então, meu querido, pense como Jesus hoje ensinou a pensar. Você, o campo, para você, são essas imagens aí, foram essas perspectivas. Você pensou que era, mas não era. Mas, ao invés de ficar decepcionado, saia daqui alegre. Venda tudo que você tem, compre o campo para ficar dono do tesouro de graça. Porque o tesouro não custa nada. E o tesouro está sendo oferecido de graça. A verdade, em Jesus não custa nada, nada, nada. Então, ao invés de ficar embriagado de absinto, de amargor, encha-se da alegria da descoberta e diga, graças a Deus, o tempo da minha idiotice, da ilusão e do engano acabou. Eu agora posso me alegrar no Evangelho.
como Ele é, em Jesus como Ele é, e ser de Deus. Amém. Amém. Respirar. Glória a Deus. Respirar. Amém. Rapaz, não tem nada melhor do que a gente respirar em Deus. Amém. Respirar o ar do Evangelho, respirar o oxigênio da graça de Deus, respirar o louvor da redenção, respirar pela percepção de que nós fomos feitos para sermos para o louvor da sua glória, respirarmos com todos aqueles, com os grilos que cantam em corais e com as estrelas que fazem sinfonias, respirar com a gratidão de todo aquele que mergulhou na fé, como essa árvore se deixou abraçar pela terra e pela água, como esse igapó se deixou refrescar por esse movimento de água, como esse baixio ficou de repente todo reverdecido e feliz, como um lugar frio e gelado renovou a sua vida e o seu frescor, como até nas pedras os musgos desabrocham. Assim sinta-se você no amor de Deus, porque não importa qual seja a circunstância existencial da sua vida, esse respirar de fé, de graça e de amor vão trazer a renovação de ser que você precisa agora. Em nome de Jesus. Tá bom?